Amigos, sejam bem-vindos a mais um dia, espero que estejam bem. Vimos aqui para falar mais de um testemunho de vida, mais uma ajuda para o dia, qualquer coisa que vocês possam pensar. Então diz assim: conheci o Ricardo em Vitória, Espírito Santo, Brasil, enquanto dirigia uma semana de oração. Ele procurou-me no hotel uma noite depois de eu ter pregado o tema da luta das naturezas. Pastor, disse, acho que Deus é de certa maneira injusto, pedindo-nos perfeição. Ele sabe que nascemos com a natureza pecaminosa e isso leva-nos constantemente a errar. Já fiz tantas coisas erradas na vida, não há maneira de eu ser perfeito. Um ponto. Já muitas lições aqui em Portugal, se falou sobre isto. Sobre o Deus achar que nós temos que ser perfeitos. Deus não acha que nós temos que ser perfeitos porque Ele sabe que nós temos esta natureza má. É impossível que Deus, na sua generosidade, na sua humildade, na sua bondade e principalmente na sua grandiosidade de amar infinitamente um pecador, Ele nos pede para ser perfeitos. Ele pede-nos sim para nós conseguirmos ultrapassar as dificuldades estando ao lado dele. Vamos ler. Para entender este assunto de perfeição é preciso analisar a vida de alguns homens que Deus considerou perfeitos. De Enoque, por exemplo, a Bíblia diz, andou Enoque com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. Se Deus decide levar alguém para o céu, deve ser porque esse alguém é perfeito, não achas? Mas qual foi o motivo por que Deus levou Enoque consigo? A Bíblia responde, ele andou com Deus. Analisemos o caso de Noé. As Escrituras afirmam que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Não seria maravilhoso se um dia eu dissesse de ti, este é um rapaz justo e íntegro, ou esta é uma jovem íntegra. Não é isso que gostarias de ser? Mas por que razão foi Noé considerado um homem justo e íntegro? A Bíblia responde, Noé andava com Deus. Lembras-te de Abraão? Ele é o pai da fé. Sabias que um dia Deus se apresentou a ele e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Percebestes? O que Deus esperava de Abraão era que ele andasse com ele. O resultado disso seria uma vida de perfeição. O que dizer de David? A Bíblia afirma que David foi um homem conforme o coração de Deus. Se um dia ele pudesse dizer isso de nós, o que mais poderíamos esperar? Mas por que foi que David se tornou um homem conforme o coração de Deus? Qual era a maior obsessão da vida de David? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Um ponto aqui. David. Os outros homens também pecaram, mas David nós sabemos que ele pecou, que ele matou, que ele andou com a mulher de outro, mas foi um homem que andou com Deus, foi íntegro, foi justo, porque ele, apesar de todos os seus dilemas de vida e de todas as suas más ações, ele pediu perdão a Deus, íntegro e justo. Ele foi maravilhoso na forma como ele, os salmos que fez, os cânticos que ele tem, em Salmos, ele foi maravilhoso, aquilo é interpretado mesmo com um coração zeloso e por isso mesmo é que Deus diz que quer a perfeição das pessoas que andam com ele. Tão bom como diz aqui no nosso livro, de chegares a velho ou chegar à altura em que já não estás cá, mas Jesus volta e dizer, não, tu andastes comigo, tu vais para o céu. É maravilhoso quando nós sentirmos isso na pele. Quando nós sabemos que nós não vamos ter o mesmo corpo, porque o nosso corpo vai ser transformado, vai ser um corpo de luz, mas o nosso caráter vai lá estar. E por isso, por vai lá estar, nós vamos saber que Deus, ao nos dizer andastes comigo, foi pela forma que eu andei com Deus, pela forma que eu tentei me desviar de tudo o que era mau para estar com Deus. E isso é maravilhoso. Percebeste que existe uma frase que é denominador comum na vida de todos os homens mencionados? Andou com Deus. Todos eles foram perfeitos porque andaram com Deus. Todos eles...
existia um relacionamento maravilhoso de amor entre Deus e eles. Na sua experiência, tinham chegado ao ponto de não poderem viver separados de Deus. Por isso, Deus os considerou perfeitos, santos, justos, íntegros e retos. O interessante é que há sempre alguma coisa curiosa na vida de todos eles. Noé embriagou-se a tal ponto que tirou a roupa e ficou nu, dando um vexame para toda a família. Já alguma vez fizeste isso? Noé fez e Deus diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Abraão um dia foi tão covarde que teve medo de dizer a Sara que era sua mulher e afirmando disse que era sua irmã, quase levou o faraó ao adultério. Os resultados teriam sido terríveis se Deus naquela noite não intervisse milagrosamente. Que atitude covarda de Abraão. Mas sabem o que Deus disse? Que Abraão era perfeito. O apóstolo Paulo até lhe chama o pai da fé. E o que dizer de David? Caiu bem fundo no pecado, mergulhou nas águas turvas do assassínio, da intriga e do adultério. Já fizeste alguma vez isso? Como David? Nunca David fê-lo, e sabes que a Bíblia diz dele? Que David era um homem conforme o coração de Deus. Então, se estes homens foram conforme o coração de Deus, e que Deus diz que andastes comigo, andou estes homens com Deus, então nós não podemos ser tão perfeitos como eles? Podemos. Por isso, a única coisa que nós temos de opção para fazer para estar com Deus, para ter um coração como Deus, é estudar a escola sabatina, orar todos os dias sem cessar, vigiar a cada momento para não sermos enganados. E cada momento que nós tenhamos mais angustiantes na nossa vida, no momento mais complicado, pedimos a Deus que nos conforte e que nos ajude. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer para andar como estes homens, como Noé, como Abraão, como David. Para sermos como estes homens e como Enoque, temos que estar com Deus. Por isso, por mais que seja difícil a nossa vida, por mais que seja difícil os nossos dilemas, estar ao pé de Deus é a solução. Então tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor e nunca se esqueçam, Deus acima de tudo. E se nós estivermos com Deus, temos tudo. Amém.